Fala aí galera, faculdade, sou matemático Luciano, dando continuidade ao estudo sobre equações logarítmicas. Neste vídeo será trabalhado mais um exemplo de aplicação de equação logarítmica que recairá no uso da definição exponencial como forma de resolução. Façamos a leitura da seguinte equação logarítmica. Log logaritmo de base 4, logaritmando 10 menos 2x igual a 3. Nesta equação logarítmica, 4 se comporta como base. A expressão algébrica representada pelo binômio 10 menos 2x se comporta como logaritmando. 3 se comporta como expoente da respectiva exponencial. Nessa equação logarítmica, x é a incógnita. A incógnita x dessa equação logarítmica se comporta como componente do logaritmando. Antes de aplicarmos a definição exponencial, vamos impor todas as condições de existência aos valores referentes à base e ao logaritmando. Então, condições de existência. Em relação à base 4, não há necessidade de impor condições de existência a um número real estritamente positivo e diferente de 1, porque 4, de fato, é um número real estritamente positivo e diferente de 1. Então, vamos impor a condição de existência apenas ao valor referente ao logaritmando, que está sendo representado pelo binômio 10 menos 2x. A condição de existência para o logaritmando é: o logaritmando obrigatoriamente deve ser um número real estritamente positivo, ou seja, maior do que zero. Então, o logaritmando dessa equação logarítmica, que é o binômio 10 menos 2x, tem que ser maior do que zero. Então, é a única condição de existência imposta para essa equação logarítmica. Então, temos 10 menos 2x maior do que zero, a única condição de existência. Agora, recaiu em uma inequação do primeiro grau. Então, vamos resolvê-la. No primeiro membro, vamos deixar apenas os termos literais. Menos 2x, que é um termo literal, já se localiza no primeiro membro. Vamos deixar do jeito que está aqui, sem alteração. Maior. E aqui, no segundo membro, vamos colocar apenas os termos independentes. Nesse caso, 10 é um termo independente, porém ele se localiza no primeiro membro. Passará para o segundo membro como menos 10. Temos aqui, então, menos 2x maior do que menos 10. Repare que aqui no primeiro membro, o coeficiente numérico menos 2 que acompanha a incógnita x é um número real estritamente negativo. Para facilitar os nossos cálculos, vamos multiplicar toda essa desigualdade por menos 1. Ao multiplicar uma desigualdade, uma inequação por menos 1, devemos, no caso, trocar todos os sinais, de todos os membros envolvidos. Então, o sinal de menos passará a ser sinal de mais ou vice-versa, e a desigualdade também, nesse caso, vai mudar. O sinal de maior passará a ser sinal de menor. Então, menos 2x maior do que menos 10 multiplicado por menos 1 é equivalente a 2x menor do que 10. Vamos dar continuidade. X menor do que 10 dividido por 2. X menor do que 5. X menor do que 5 é a nossa condição de existência final. X menor do que 5 está sendo representado na forma de uma inequação. Vamos agora representar esse mesmo intervalo na forma de reta real. Então, x menor do que 5. Então, bolinha aberta, porque não tem igual aqui. O limite dessa desigualdade é 5. Agora, todos os valores reais x menores do que 5 obrigatoriamente serão posicionados à esquerda do 5. Então, nesse caso aqui, olha, toda essa região aqui.
Então, a condição de existência final são os valores reais x menores do que 5, representados ou nessa equação ou por esse intervalo sob forma de reta. Agora, ao trabalhar a definição exponencial e resolver a equação logarítmica, vamos encontrar o valor x. Então, esse valor x que a gente vai encontrar daqui a pouco, a gente vai precisar confrontar com as condições de existência. Nesse caso aqui, uma única condição de existência imposta, que é essa daqui, x menor do que 5. Então, nesse caso, se o valor encontrado satisfizer a condição de existência, o valor encontrado passará de uma candidata à resposta final a, de fato, uma resposta final que comporá o conjunto solução ou o conjunto verdade. Então, nesse caso, em relação a essa região aqui, olha, desse intervalo sob forma de reta, o valor encontrado para satisfazer essa condição de existência deverá pertencer a essa região aqui. Vamos agora aplicar a definição exponencial. Então, 4 elevado a 3, 4 ao cubo, é igual a 10 menos 2x. 4 ao cubo é igual a 64, igual a 10 menos 2x. 64 igual a 10 menos 2x é uma equação do primeiro grau. Vamos resolvê-la. No primeiro membro, vamos deixar apenas os termos literais. Menos 2x é um termo literal, se localiza no segundo membro. Passará para o primeiro membro como 2x. Igual, no segundo membro, vamos deixar apenas os termos independentes. 10 é um termo independente, já se localiza no segundo membro, permanece intacto. 64 também é um termo independente, porém se localiza no primeiro membro. Passará para o segundo membro como menos 64. Temos então 2x igual 10 menos 64 é igual a menos 54. X igual a menos 54 dividido por 2. Temos então x igual a menos 27. Luciano, x igual a menos 27 é a resposta encontrada. Já é a resposta final? Ainda não. Essa resposta encontrada deverá ser confrontada com a condição de existência imposta. E para ser, nesse caso, consolidada como resposta final, deve satisfazer a condição de existência imposta. Então, x igual a menos 27. Menos 27 menor do que 5. É uma afirmativa verdadeira, satisfaz a condição de existência, porque qualquer número negativo, obrigatoriamente, é menor que qualquer número positivo. E ao localizar menos 27 nessa reta aqui, ele será posicionado bem mais à esquerda do número 5. E repare que menos 27, olha, pertence a essa região aqui, olha, da condição de existência final imposta. Então, nesse caso, x, que é igual a menos 27, que é uma candidata à resposta final, agora sim, ok, se consolidou com a resposta final, porque satisfez a condição de existência imposta. Então, agora, conjunto solução igual ao número real negativo menos 27 entre chaves. Ou também, conjunto verdade igual ao número real negativo menos 27 entre chaves. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!